Olá, boa noite. Podcast Guaratiba hoje com um convidado especial. Esse convidado, ele tem uma trajetória de vida marcante, cheia de novidades. Muitos conhecem e, com certeza, quem ainda não ouviu falar vai ficar conhecendo agora. É com você, querido. Boa noite. Se apresente para nós. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada, né, pelo convite aceito. E essa casa é sua. Eu que agradeço. Quando eu vi o canal de vocês, eu fiquei muito empolgado de querer vir, né? Porque eu vi que é um trabalho realmente que tem feito a diferença aqui em toda a região. Então, me prontifiquei e estou aqui para somar e ajudar da melhor forma possível. Sou Felipe Alves, ex-jogador do Vasco, Paraná Clube, Avaí, entre os clubes fora do Brasil também, né? Sou morador de Campo Grande. Hoje eu resido em Guaratiba, ali na Estrada do Marmeleiro, né? Número 803. Tem uma arena ali, que o nome se chama WF Arena. E vamos falar do que é o mais importante, né? Falar da região, falar de esporte, falar de família, né? Né? Hoje a gente vai falar de tudo um pouco, né, meu parceiro? Isso aí. E estamos também, gente, hoje com o nosso querido Pedro, né? Que veio abrilhantar também, né? Esse podcast hoje aqui com a gente. Pedro se apresenta. Então, eu sou Pedro Yuri, já estive aqui uma vez ou outra. Sou morador de Sepetiba, atleta de jiu-jitsu, conhecedor, admirador de futebol, amante aqui de Guaratiba e região. Vai ser um prazer aí estar conhecendo um pouco da história do nosso Felipe Alves aí. Para começar aí, já vou começar fazendo uma pergunta. Qual é o seu time de coração? Sou Vascão. Sou Vasco, assim, foram 5 anos, né? Então, quando você tem uma trajetória de 5 anos dentro de um clube, e o clube que teve toda a representatividade que o Vasco tem na minha vida, não tem como não ser Vasco. E já era desde criancinha ou adquiriu essa admiração trabalhando lá? Na verdade, assim, você quando é muito... Lá em casa ninguém gostava de futebol, né? Então, assim, eu só tinha o meu tio, que era vascaíno, mas ele não me influenciava a ser vascaíno, né? Então eu não tinha um time, né? Eu gostava de futebol, mas não tinha time. E aí quando eu comecei a jogar no Vasco, e aí com o passar do tempo, com toda a trajetória dentro do Vasco ali, eu aprendi a gostar, a amar o Vasco, e hoje posso dizer que é meu time de coração, um time que eu gosto muito de torcer. Eu nasci tricolor. Nasceu bem. Eu sempre falo, me perguntavam quando era pequeno, qual time você é? Eu sou tricolor, sou pó de arroz. Eu sou pó de arroz. Eu sou tricolor, gente, não tem como. Eu sou apaixonada pelo Fluminense. É uma paixão que acho que veio do ventre da minha mãe, sei lá. Eu nasci tricolor. E, assim, que eu não tenha aptidões por outros times, entendeu? Mas bate forte no meu peito a paixão tricolor aqui no Rio de Janeiro pelo Palmeiras em São Paulo. Eu sou palmeirense, cara. Palmeirense é uma coisa engraçada, né? Como é que pode você sentir algo assim mais forte por alguma coisa que... É difícil, não tem explicação. Não tem explicação, não tem lógica, né? não tem uma lógica. Futebol não tem explicação, né? Não tem. Aí se você me perguntar quem é o técnico do Fluminense, eu nem sei o nome dele, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Então vamos na sua trajetória pelo Vasco, como isso se deu? Você lá... Então, na verdade, assim, eu fiz uma trajetória inversa do que a maioria dos jogadores carioca fazem, né? Eu comecei a minha trajetória no Atlético Paranaense, né? Eu saí do Rio muito novo, fui para lá com 16 anos e passei 2 anos morando em Curitiba, sozinho, longe da família, aquela coisa toda, um menino muito novo, né? Foram 2 anos de muito aprendizado. Sou muito grato também ao Clube Atlético Paranaense por ter me aberto a porta, né? Por ter me ajudado a forjar o meu caráter, né? Porque as pessoas às vezes acham que o futebol, qualquer esporte, ele não forja o caráter da pessoa, né? Mas eu tenho certeza, né? E eu sou prova disso, que o futebol e o esporte forjou o meu caráter e me formou a pessoa que eu sou. E o Atlético Paranaense tem muito a ver com isso. E em 2000 eu vim para o Vasco, né? Eu vim passar alguns dias no Rio e aí, moleque, né? Não quis mais voltar.
E aí consegui a minha liberação do Atlético. Passei um período no Flamengo. Isso com 16 anos já? 17? Isso já para com 18, né? Depois eu fui com 16, já com 18. E aí voltei e passei um período no Flamengo ali de 3, 4 meses treinando, mas não fiquei. E aí fui pro Vasco. E aí começou minha trajetória ali no Vasco ali em 2000, né? Na categoria juniores. Aí fiquei 2000, 2001. Aí 2002 eu fui emprestado pro Bragantino para disputar meu primeiro campeonato brasileiro de profissional. Voltei em 2002 e aí fiz parte do grupo que foi campeão carioca de 2003, né? Em cima do Fluminense. E aí logo em seguida foi quando eu fui emprestado para a Alemanha. Aí passei um tempo na Alemanha. Da Alemanha eu fui emprestado para a Grécia. Aí passei um ano na Grécia, voltei para o Brasil já em 2004. Fiquei um período só no Vasco ali treinando, já fui emprestado de novo para a Bélgica. Aí fiquei um período de 7, 8 meses na Bélgica, voltei para o Brasil, terminei o final do ano só treinando porque não dava para escrever. 2005 foi o ano que eu tive mais sequência no profissional, né? Seu auge, já deve estar com 25 anos. 25, 24 para 25. É bem quando fala que é o auge físico. E aí voltei, foi o ano que o Romário também foi artilheiro com 39 anos, e aí o Romário acabou que me apadrinhou, né? E aí brigava muito para eu poder jogar e tal, com alguns treinadores que chegavam, assim, foi um cara que também me ajudou muito ali no Vasco ali, para minha trajetória ser uma trajetória mais fácil, porque quando você é da categoria de base, naquela época você não tinha tanto valor, hoje as coisas inverteram, né? Sim. Os jogadores da base hoje eles têm muito mais valores porque o valor econômico aumentou muito, né? Sim. Então na nossa época não tinha isso. E aí o Romário foi um cara que me ajudou muito. E aí eu passei o meu período ali no Vasco de 2005 ali, foi um ano que eu tive a oportunidade de jogar mais. Foi o ano também que eu tive a maior sensação da minha vida, né, cara? Porque quando você consegue jogar no teu time de coração profissionalmente, você entrar no estádio São Januário com a torcida gritando seu nome, isso é incrível, é uma sensação única. Eu estava querendo te perguntar uma coisa desde o começo, que você pergunta aí de vários homens que sonharam em ser jogador de futebol e de várias crianças que hoje em dia sonham em ser também. O que tu acha que foi teu diferencial na época lá, quando tu era criança, que te tirou de um garoto sonhador jogando pelada que sonha ser jogador de futebol para um cara que tem condições de se mudar para outro estado e ser recebido como atleta, mesmo que seja juvenil? O que tu acha assim que foi teu diferencial, assim? Talento inato que nasceu contigo, um treinamento diferenciado que você fez, ou alguém que te cobrou ali, que te lapidou? A que você atribui isso? Tu já vai começar a mexer com o meu emocional já no começo. Cara, minha trajetória de vida é uma trajetória muito difícil, né? Minha mãe era uma mãe de 5 filhos sem pai, né, presente. E quando você olha para trás, que você é o irmão mais velho, você vê toda uma estrutura por trás de você. E que se você não conseguir virar, aquelas pessoas não vão conseguir ser ninguém na vida, não tem solidão, não tem longe da família, não tem o que você vai passar, né? Tudo para você é diferente. Tudo para você tem que ser com mais vontade, tem que ser com mais entrega. E a minha vida sempre foi assim, né? Intensa, né? Eu olhava para trás e falava assim, eu não posso voltar. Como é que eu vou voltar? Mas como pintou essa oportunidade assim? Teve alguma peneira? Foi uma indicação? Não. É porque, na verdade, lá no meu bairro tinha um jogador chamado Renato Cleonício. E ele era muito amigo do Leandro. E o Leandro era um cara que gostava muito de futebol. Então, o Leandro sempre que me via jogar, ele falava assim, vou pedir o Renato para te levar, E aí um dia ele falou, cara, falei com o Renato, tu viaja tal dia. E aí eu falei, pô, mentira e tal. Aí, assim, foi... E aí eu fui pro Atlético, cheguei lá no Atlético, lá a gente, né, passei por esse processo de peneira, essas coisas todas, mas naquela época o futebol era diferente do futebol de hoje, né? A gente que é mais envolvido com futebol, a gente consegue entender que naquela época,
para você ser jogador de futebol, você realmente teria que jogar futebol. Você teria que ter um talento, um dom que Deus tinha te dado. Hoje as coisas mudaram muito. Hoje o futebol tá um futebol muito mais força do que propriamente talento e dom, né? Hoje você pega qualquer menino aí que tem um pouco de qualidade, mas que tem uma entrega e tem um acompanhamento regrado, ele vai virar jogador de futebol. E antigamente não, antigamente você realmente tinha que jogar, talento. Tinha que ter talento. Então, quando eu cheguei no Atlético e o treinador, que foi o Omar Feitosa, viu que eu tinha talento, ele falou, não, você vai ficar aqui. Né? E para ter uma ideia, eu jogava de centroavante, né? Eu fui para o Atlético e ele falou assim, eu tenho vaga para você de volante. E aí entra muito naquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. E aí hoje você pega um pai aí com uma criança de 10 anos, 12 anos, o pai fala, não, meu filho é atacante. Aí você às vezes quer utilizar um menino de volante, você quer utilizar um menino de lateral esquerdo. Não, fica com raiva, tira da escolinha. E a gente tem inúmeras histórias. O Adriano Imperador era atacante, era lateral esquerdo. Era lateral esquerdo. Depois zagueiro. Hoje virou aí hoje é o Imperador da Itália, jogando de centroavante, foi um dos melhores atacantes que teve no Brasil. Então assim, as pessoas estão confundindo muito. Já quer definir o que a criança vai ser. Já quer definir o que a criança quer ser. Não quer esperar o despertar, o acontecer. Deixa a criança ser feliz, deixa ela jogar, se ela quiser hoje ir no gol, deixa ela ir no gol. Se ela quer ir de lateral hoje, deixa ela lateral. Assim, a gente, na nossa época, a gente queria estar entre os 11 que ia jogar. Não importa a posição. O Ronaldo Fenômeno foi aprovado na peneira do São Cristóvão de goleiro. Caraca, que coisa, hein? E aí hoje chegam os pais que não jogaram futebol, não tem entendimento nenhum de futebol, fala que o filho é atacante. Não, meu filho é atacante. Você acha que isso, em alguma escala, reflete na seleção que está cada vez mais... Assim, não vou dizer que apresenta dificuldade de ganhar mais um título, mas a gente está aí bastante tempo na expectativa, passamos aí praticamente 15 anos falando de Neymar dependência, nossos astros não são reconhecidos lá fora do jeito que eram reconhecidos antigamente. O futebol brasileiro até que está em bom nível, mas quando fala com o pessoal da antiga, o pessoal fala que os jogadores nem queriam sair daqui para jogar na Europa porque tinham futebol de alto nível aqui. Você acha que, de alguma forma, a preparação dos jovens está refletindo no futebol brasileiro em geral e chegando, espirrando até na seleção? Muito. Hoje o maior problema nosso é esse. Se você tivesse que montar o time da seleção brasileira, quem você escalaria hoje? Cara, é muito complexo, porque hoje nós temos muitos jogadores bons. E assim, quando a gente fala de jogador bom, tem uma diferença. Por exemplo, tem jogador que ele é bom no clube, mas ele não é bom na seleção. Entendi. Então tem muito isso, né? Então você tem que escolher o melhor do melhor. Você tem que escolher um jogador que ele vai conseguir jogar na seleção e entregar aquilo que a seleção precisa, não é o que ele entrega no clube. Você acha que o Ancelotti está certo em não ter escalado o Neymar, esse negócio todo? Teve uma convocação que eu achei que ele poderia ter levado, mas o Neymar acabou tendo uma contusão, né? Se eu não me engano, acho que foi os 2 jogos no Brasil, que ele voltou muito bem, e aí... vou esperar um pouquinho e tal, vamos esperar ele melhorar fisicamente, ele machucou. Eu acho que se naquele momento ali tivesse convocado ele, de repente ele poderia ter até não tido a lesão, porque o cara fica se resguardando um pouquinho, né? Então eu acho que esse momento, mas de lá pra cá, nessas últimas agora, eu não acho que ele teria que convocado. Primeiro que o Neymar não estava bem psicologicamente, né? E aí quando você não está bem psicologicamente, isso influencia muito dentro de campo, né? Então eu acho que não era o momento. Mas eu não vejo hoje a seleção ganhar uma Copa do Mundo sem o Neymar. Caraca, os bola todo fala isso. Não tem assim, como. Eu só vejo com opinião diferente de gente que não jogou futebol, porque até eu também tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Neymar nesse momento ia mais tumultuar o grupo, ou senão o risco de lesão e ficar aquele clima ruim que precedeu o 7-1. Eu acho que o Neymar seria um risco desnecessário. Mas eu tendo a achar que eu tô errado, porque toda vez que eu converso com bola, fala que, Para tirar essa conclusão sua, é só você ver o depoimento dos jogadores que estão na seleção brasileira. Se os jogadores falam que o Neymar, se alguma vez ele estragou algum ambiente, pelo contrário. Ele é o cara que mais anima o ambiente, ele é o cara que chega... Agora mesmo, ele fez uma atitude agora que ninguém mostra. Ele teve uma discussão com o menino do Cruzeiro nesse último jogo agora, e aí quando acabou o jogo ele sentou lá do lado do menino, virou pro menino e falou pro menino, tua atitude está errada.
Ah, mas por que foi contigo? Ele falou, não é só comigo não, com qualquer pessoa. Você falou o que você falou, você tá errado. Você é um menino e tem hierarquia. Futebol tem hierarquia, você tem que respeitar os mais velhos. E aí a gente aprendeu isso na nossa infância. Se a gente entrasse num ônibus e tivesse um mais velho, a gente teria que levantar. Sim. Só que hoje não tem mais isso. São valores esquecidos. São valores esquecidos. E o Neymar é um cara que ele é novo, que ele não é da nossa geração, mas ele tem os valores antigos. Os jogadores de hoje em dia, eles não têm, eles só têm os valores de hoje, que é eu que faço, eu posso, eu. Eu tenho inúmeras histórias de jogadores que chegam pro pai e pra mãe hoje da atualidade, que fala assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, tu não manda, mas quem te banca sou eu. Se eu falasse pra minha mãe virava a mão na minha cara. Tá ferrado, não vai durar 5 minutos. Entendeu? Real, né? O dente cai. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Mas te respondendo a tua pergunta que você falou em relação aos jogadores, por que tem influenciado na base para estar acontecendo isso que está acontecendo no futebol hoje brasileiro, vamos lá. Me ajuda vocês. Vamos lá. Hoje, você consegue... Me fala hoje aí. 3 número 10, que joga ali por dentro ali, que faz a diferença no futebol brasileiro, que pode ser convocado para a seleção brasileira. Pô, eu já tava aqui com a Arrascaeta falando aqui, berrando na minha cabeça. Não é brasileiro. Mas vamos lá, que joga camisa 10. Meiuca, Camisa 10. não atuante no brasileiro, no Brasileirão não. Não, jogador brasileiro, que vai falar Tem que assim... ser brasileiro, não É, pode ser que pode estrangeiro. ser o 10. Não, mas eu tô falando 10 de verdade, igual o Djalminha, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Tá ruim, Ricardinho, Zinho. tá ruim demais. Nós não temos. Aí por que nós não temos? Ó, segundo o Vampeta, isso aí não é papo meu, isso aí é porque eu escuto o cara que é bola falar. Ele diz que quando aparece um cara mais habilidosinho, só que ele geralmente sobe muito novo, franzino, eles não deixam o cara jogar no meio, porque vai tomar porrada ali dos colotes todos e joga ele pra ponta. Pra botar um cara igual a você, fortão do jiu-jitsu. Isso aí, pra botar volantão que pra segura, fazer e aí quem tem uma mobilidade melhor, eu ou você? Tu. Aí por que eu não tenho, se eu que sou o 10, aí eu vou pegar você que é um estilo mais de volante, vou colocar de 10, por quê? Porque eu consigo ganhar mais força no meio campo, se torna um time mais pesado, mais brigante, um cara mais truculento, né? Só que eu perdi a qualidade. Isso aí. E os caras que é bom de bola, que é tático, vira tudo ponta. Por isso que a gente tem. Se tu me pergunta, me fala aí, uns 10 pontos, eu vou te falar. Aí eu te falo, mas sabe por que isso está acontecendo? Porque a maioria dos coordenadores hoje dos times de base, das categorias de base, obrigam o treinador a ganhar título na base. É isso aí que... E aí, como é que... Vou te dar um exemplo. Eu sou treinador de futebol, eu fui campeão agora com a Zinzane, agora fui campeão da Série C, da Série C, da Série B2, fui vice-campeão da A2 com sub-15. Então, assim, eu tenho um menino que eu acabei agora de participar de uma negociação dele agora por Fortaleza, não é meu jogador, mas eu ajudei. E eu tive uma briga assim, uma conversa com o empresário dele, que ele queria levar o menino pro Fluminense, e eu virei para ele e falei assim, ó, ele não vai ficar no Fluminense. E ele não gostou. Aí ele, mas por que ele não vai ficar no Fluminense? Falei, porque ele não tem perfil do Fluminense. Ele é muito franzino, e o Fluminense que é jogador da mesma posição dele, mais forte, para aguentar mais o tronco. Ele precisa ir para um time de menor expressão, jogar, pra mostrar dentro de campo que ele tem condições de estar no lugar daquele grandão lá. Não, eu vou levar para o Fluminense. Passou 2 meses no Fluminense, não foi aprovado. Me ligou e falou, Felipe, ainda tem como levar ele para o Resende? Eu falei, tem. Levou para o Resende. Chegou no Resende, o moleque acabou com o campeonato, Fortaleza comprou. Aí me ligou me agradecendo. Pô, obrigado, se aconteceu foi por causa de você. Então, tem que respeitar o que o outro fala, né? Porque sabe, conhece, né? A gente viveu isso, né? Sim. Viveu e vive, né? E vive isso, entendeu? Vive isso aí, é o que você faz. E às vezes as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Isso aí acontece muito na categoria de base. Você pega um treinador, por exemplo, todo mundo quer ser treinador da categoria de base do Flamengo. Sim. Né? O Flamengo hoje é um time exceção, um time a ser batido, tem uma estrutura fundamental, uma estrutura excelente, pô, paga bem, paga em dia, não sei o que, então todo mundo quer ser treinador. Aí eu chego como diretor da base, viro para você que é treinador e falo assim, ó, eu preciso formar 10 igual tinha antigamente. Aí você vai falar assim, professor, coordenador, mas para eu fazer isso,
eu vou perder alguns jogos. Aí eu falo para você, pode perder quantos jogos você quiser, que eu não vou te mandar embora, mas você até o final do ano você tem que me formar 2, 3 jogadores com essas características. Baixo, com bastante agilidade e bastante técnico. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque eu te dei respaldo para você correr atrás de ti. Agora, se eu chegar para você e falar assim, ó, tu é treinador do Flamengo, não importa o que vai acontecer, tu tem que ganhar título. Tu vai colocar o jogo. Aí, os garotos com 12, 13 anos, o que faz a diferença? O porte físico. Então, eu vou botar quem é o porte físico. Os franzininhos eu não vou colocar. Porque demora a madurar, amadurecer. Entendeu? É como se fosse uma fruta, né? Eu sou muito franzino. Tem criança que com 10 anos, tá ali com 11, 12, ele fala... Vai embora. Como tem esse de 10, 12, que já cresceu ali, já tá grande, ele não consegue sair daquele tamanho. Fora os gatos também, né? O cara tem no papel, tem 10. Mudou. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia é mais difícil. Hoje é muito mais difícil. Muito mais difícil. Vamos agora, vamos sair um pouquinho, mesmo tendo jogado em times fora do país, você conheceu outras realidades, conseguiu a sua ascensão dentro do futebol, tudo. O que te fez ainda querer ainda morar aqui na nossa região de Guaratiba, sabendo que você hoje, graças a Deus, tem a possibilidade de morar num lugar de poder aquisitivo melhor, tudo, né? Graças a Deus. Mas o que te fez ainda querer ficar enraizado aqui nessa localidade? Cara, primeiro assim, eu amo a Zona Oeste, né? A minha esposa, na época, quando a gente teve a oportunidade de comprar alguns imóveis, ela queria comprar no Recreio, Barra e tal. Falou assim, cara, tu vai comprar, se for para morar, tu vai morar sozinha, porque eu não saio de Campo Grande, né? Então assim, eu amo Campo Grande, eu amo Guaratiba. E aí, com o passar do tempo, eu comprei um sítio, e ali em Guaratiba. E aí eu falei, cara, só que antigamente quem realmente assim conhece Guaratiba há muitos anos, ali no Marmeleiro, na rotatória do ABC, tinha um campo de futebol. Ali antigamente tem um negócio da Light ali agora, mas ali tinha um campo de futebol, que o ônibus passava, eu vinha da praia moleque, e aquele campo ficava lotado. Então eu falei assim, cara, se naquela época esse campo aqui ficava muito cheio, aqui tem muita gente. Se eu fizer um campo aqui, vai virar. E aí todo mundo, pô, você é maluco, não tem, ali é mais área de sítio e tal. Então aí eu comprei e comecei a construir o campo. E aí eu construí o campo e tal. Com o passar do tempo, eu fui passar alguns dias dentro da pandemia lá no sítio. Cara, me apaixonei de uma tal forma por Guaratiba que eu não consigo hoje sair de Guaratiba para nada. Porque assim, eu gosto de descansar, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver meu Netflix, eu não gosto de barulho. Eu costumo dizer que eu sou um menino de 43 anos com cabeça de 70. Eu quero ficar em casa, escutando passarinho cantando, dormindo, vendo Netflix, entendeu? E aí, assim, Guaratiba me acolheu de uma tal forma. E cara, as pessoas dali de Guaratiba são as pessoas muito receptivas, sabe? Você conhece todo mundo, você passa, as pessoas te cumprimentam, você sabe a hora que você vai passar. Se você passa, fica 2 dias sem passar, a pessoa pergunta. Quer saber o que houve, você tá doente? O que aconteceu? Esse dia eu tava lá na aula lá e não tava me sentindo muito bem. Eu tenho um grupo lá de funcional, lá tem uma turma lá com 100 alunas, com 100 mulheres. Pô, meu irmão, umas senhoras, as mulheres são geniais. Aí eu começo a dar aula, eu grito, ô Rosineri, ô Dalva, não sei o que. Elas começam a ela, Felipe, tu não vai me perturbar hoje não. Aí esse dia eu não tava bem, tava com dor de cabeça. Quando foi, num outro dia ela me mandou mensagem, Felipe, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu leve alguma coisa pra você? Então assim, são pessoas que realmente se importam por você, sabe? E hoje a gente tá precisando disso. Verdade. Nós não temos isso mais. Então quando você chega em um lugar igual Guaratiba, que ao mesmo tempo, eu costumo dizer que Guaratiba, ali ali Estrada do Marmeleiro, ali Mato Alto, é uma roça dentro da cidade, né? Verdade. Eu costumo dizer isso, assim, eu me sinto dentro da roça, mas ao mesmo tempo me sinto dentro da cidade, né? Eu consigo ter descanso sem perturbação de som, quando eu quero por mais um barulho ou um trânsito, é só atravessar o túnel. Quando eu não preciso atravessar o túnel, eu vou para Campo Grande. Então, assim, e aí quando eu quero descanso, eu estou em Guaratiba. Então é uma área que me acolheu. No meio termo, né? Ficou no meio termo. Estou perto de Campo Grande, estou perto do Recreio, da Barra da Tijuca, e estou aqui no meio termo, no meu sossego e levando a vida
E isso dá qualidade de vida a gente, né? Porque não tem nada melhor do que morar num lugarzinho que tem um matinho, né? Pô, não tem coisa melhor. Lá, pô, tem minha... Só escuta grilo cantar. Tem minha alfacezinha lá, arranco na hora. Tem o tomate, tem meus negocinhos lá. Pô, tá maluco? Eu fico tá muito bom. Guaratiba é um lugar que eu me sinto muito apaixonante, bem. né? Lugarzinho bucólico, pitoresco, que você, quando vem visitar, fala, eu quero morar aqui. Quero morar aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu fiz isso. Eu falei, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aí. Eu sempre falo, tive a oportunidade de morar fora do país, proposta de trabalho, não foi. Não deu. Eu falo sempre o seguinte, eu só voltaria a morar se fosse na minha cidade, que é Volta Redonda. Eu sou apaixonada pela minha cidade. Mas fora disso, eu não me vejo morando em outro lugar. Minha mãe mora em Itaboraí, eu vou lá e já fico me coçando, querendo voltar para Pedra de Guaratiba. E porque, assim, eu vejo assim, as pessoas aqui do nosso local são tão acolhedores. É aquele vizinho que se importa com você. Uma vez eu passei uma semana acamada com um resfriado horrível, que minha casa estava em construção, e eu passei muito mal. Aí minha vizinha saiu da casa dela, foi para mim, fez um xarope, me deu. E se a gente morasse no apartamento, como é que você vai morrer no apartamento? Porque você não vê a cara de ninguém. Ao contrário da vizinha que foi lá, fez um xarope, a outra foi, levou uma canja. Tem sempre alguém se preocupando com você. Muitas às vezes querem tomar conta da sua vida, mas tudo bem, né? Faz parte também. Faz parte do negócio. Mas a maioria quer ajudar. Fora que aqui a nossa região ela é muito carente. Ela precisa de pessoas assim que tenham poder aquisitivo de estar aqui presente para ter representatividade. Agora vamos entrar no ramo da representatividade, né? Porque não basta você, às vezes, estar embrenhado no meio político e o local não ter representatividade, que é o que acontece muito por aqui. Nós temos muitas pessoas que se dizem líder da localidade, da comunidade, da região, mas de liderança não tem nada. Então, eles precisam entrar na escola de liderança para saber o que é ser um líder. Um líder tem que ser imitado e ter uma referência de liderança. Primeiro você tem um líder de referência para poder você estar ali e seguir aqueles passos. E eu vejo que você trouxe um pouco disso para cá, também com o seu projeto que você tem lá com os jovens, né? Conta pra gente desse projeto, filho. Assim, como eu te falei, né, o futebol ele mudou a minha vida, né? Se hoje eu sou o que eu sou, tudo graças a Deus em primeiro lugar, mas o futebol, né? A gente fala que brinca que é o Charles Miller, né? Foi quem fez o futebol. E quando eu trouxe a escolinha para ali, eu queria de alguma forma impactar aquelas crianças dali, né? Mostrar para eles que era possível, né, através do esporte, eles mudarem de vida e conseguir ter um lugar no sol, né? Então, assim, graças a Deus, hoje ali tem muitas crianças que já passaram pela minha escolinha, que hoje não estão no Flamengo, hoje está no Mendanha, outro está no Volta Redonda, outros já foram para fora do Brasil e estão colocando. Então, assim, a gente começa a construir um sonho para que essas pessoas possam sonhar e viver a vida delas. E o que a gente tem feito, assim, a escolinha, ela tá ali para todo mundo, né? Hoje, a escolinha, ela ainda não é 100% gratuita, né? Uhum. Mas é um desejo que eu tenho no meu coração, é uma coisa que eu quero poder transformar em tudo gratuidade, né? Mas isso também não impede a pessoa que não tenha de não treinar. Eu costumo dizer o seguinte... minha mãe nunca teve condições de me ajudar muito para eu ser jogador de futebol, né? Então outras pessoas me ajudaram a eu conseguir alcançar o meu sonho e graças a Deus eu consegui. Eu não me sinto no direito de acabar ou não ajudar uma criança dessa a ser jogador ou tentar o sonho dela, né? Então quando a pessoa chega lá na escolinha, tendo condições ou não, eu falo, vai lá, vai treinar. Só que o seguinte, tem que estudar. A nota tem que estar boa. Se não tiver, eu vou tirar. Condição, né? A condição é essa.
Entendeu? Ah, não tem uniforme, a gente tenta ajudar. Ah, não tem chuteira, a gente ajuda. Ah, tem que pagar o valorzinho no dia do jogo para sair. Não tem, ó. A gente paga aqui, depois tu vê o que vai dar para fazer. A gente vai ajudando da forma que dá. Pô, tem família que tá passando dificuldade. Pô, vamos ajudar com uma cesta básica. Pô, tem que fazer isso. A gente tem que estar sempre ajudando da forma que dá pra gente ajudar, né? Mas também que vá elevar para essas pessoas algo de melhor, né? Uma perguntinha, não sei se indiscreta, mas aí depois dessa troca e quando os jogadores formados lá na sua escolinha vão adquirindo alguma ascensão, não existe nada de você preservar algum royalty, alguma coisa assim? Não. 0-0. Eles vão, 0-0. seguem o caminho deles. Não. Ali é... Não tem o início de um empresariado, nada? Não. Na verdade, assim, como eu te falei, né? Eu sou evangélico e a minha vida é tudo baseado naquilo que Deus manda eu fazer, né? Deus não manda eu ir lá dar com essa mão para receber com ela. Deus manda eu dar. Entendeu? Então, de graça receber, de graça dai, né? Então, assim, eu faço o que tem que ser feito. Uma coisa que já fizeram por mim lá atrás, eu me sinto no direito de fazer por essas crianças. Se chegar lá na frente, o pai achar que eu que tenho que ser o representante, chegar para mim e falar, já teve um monte que já chegou para mim e falou e eu não quis, tá? Não quis. Não é minha praia, não é o que... É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, mas não é uma coisa que eu quero. Não adianta eu fazer uma coisa que vai me dar um valor, mas que eu não vou ser feliz. Eu parei de jogar bola porque eu não queria estar lá e ganhar o que eu poderia estar ganhando. Eu poderia ter ficado mais 4, 5 anos fora, ter ganho muito mais do que eu ganhei e eu não quis. Então, não vai ser o valor do menino que vai me pegar. Eu não faço isso. A minha maior felicidade é poder olhar na internet e falar assim, caraca, olha o moleque como é que tá. Que nem o Caiquinho. Pô, meu irmão, tá lá no Fortaleza, esse dia entrou em campo. Pô, entrou, eu falei, tá de parabéns. Aí ele, pô, filho, obrigado e tal. Não tem coisa melhor. Você encaminha e deixa eles depois caminharem com as próprias pernas, né? E aí, quando a gente tá no caminho certo, a gente vai olhando. Desviou um pouquinho, opa, ó, já passei por isso, aí é errado. Não vai nesse caminho não que tá errado. A gente dá o conselho, mas a vida é dele, ele faz aquilo que ele achar que é melhor. Entendeu? Então, assim, eu acabo fazendo dessa forma. Então, não ganho nada, nunca quis ganhar nada. E aí eu também depois eu formei o meu funcional 100% gratuito, né? E aí eu tenho lá umas 100 mulheres, são as mulheres que me animam toda a minha segunda, minha quarta, minha sexta. Elas me botam pra cima, me impulsionam. Às vezes eu tô com muita coisa, eu faço o maior esforço para estar ali, né? Cobro delas muito porque eu falo para elas, cara, se eu posso sair de casa 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, ficar na rua até tarde, chegar aqui, vir aqui treinar com vocês, estar com vocês e poder chegar aqui ainda treinar junto com vocês, por que vocês não podem? Por que vocês não deixam de fazer? Então tem que fazer, assim, a gente tem tido lá melhoras muito significantes na vida dessas pessoas, né? Tem pessoas que chegou lá diabética, cheio de problema, né? Hoje está lá zerada, treinando. Tem uma senhora que chegou lá, só corria mancando. Não, corria, só andava mancando. Hoje ela já está conseguindo correr, né? Então, assim, a gente tem inúmeras coisas lá que tem acontecido assim, muito marcante e que tem feito diferença na vida das pessoas. E isso é que me deixa feliz. E tem vagas? Aceita aluno ainda? Claro, pô. Claro. Pô, pena que é tão longe. A gente vai botar aí na descrição do vídeo o endereço, o telefone de contato aí. Pessoal que quiser uma aula de funcional da região de Guaratiba, ali, Estrada do Marmeleiro. Tem ali, ó, resultados exponenciais. E lá a gente brinca o seguinte, é que nem coração de mãe. Sempre tem espaço. Sempre bem-vindo, sempre tem mais uma. Sempre tem espaço para mais um. E assim, ali, quando eu falo de Estrada do Marmeleiro, ainda dentro da pergunta que você me fez, era uma estrada muito ruim, né? Muito esburacada, sem iluminação, tinha um lixo lá, um lixão que pegava metade da rua, né?
E aí, quando eu fui morar lá, acabei com o lixão, aí fiz uma cerca lá, tudo por conta própria, no terreno de uma desembargadora que não mora lá. Quando eu fiz a cerca, porque eu limpei tudo, fiz a cerca, ela até foi lá no terreno, lá perguntou o que eu queria no terreno. Eu falei, eu não quero nada, só limpei porque tinha um lixão aqui, se eu não boto a cerca, o pessoal vai continuar jogando. Ela até falou, então o que você precisar, você pode contar comigo e tal. E aí fiz isso, troquei as lâmpadas de LED todinhas, tampei os buracos das ruas todinhas, acabei com o lixão. Agora a gente conseguiu no campo do Ilha Futebol Clube, é um campo que tem 77 anos de existência, com muitos políticos, né, que a nossa região tem, né, sempre falaram que iam fazer, mas nunca fizeram, né, graças a Deus, através de um amigo vereador, o Deângelo Percy, é um cara também que é pastor, é um cara que morou na rua há muito tempo, a história de vida dele é uma história de muita superação. Qual o nome dele mesmo? Deângelo Percy. Ó, Deângelo Percy está convidado aqui para vir aqui no podcast Guaratiba. A gente quer ouvir sua história também. É um cara, assim, de uma história de vida muito boa, e é um cara que realmente procura estar fazendo. E assim, o que eu acho mais interessante no vereador é que ele não faz as coisas querendo voto. Porque se você for parar para analisar, ele é vereador. Então, para vereador é 2028. Ele poderia estar onde agora? De bobeira. Igual os outros vereadores, dentro de casa, sem trabalhar, esperando faltar 3, 4 meses em 2028 para ele botar a cara e fazer. E começar a fazer. Então, assim, quando você liga para ele, mostra o teu problema, fala o que é, ele vai lá, se prontifica e tenta resolver. Então, assim, são pessoas assim que a gente realmente entra na representatividade que a gente está falando. Isso né? é representatividade. ser um líder. Né? Realmente é um líder que se faz presente. Né? Ele é um líder que não precisa de holofote. Isso aí. Ele vai lá, faz, e não tem faixa de agradecimento, não tem nada. Ele foi lá, fez, pronto, e acabou, e não precisou de estar mostrando para ninguém que fez nada. Mas eu vou te falar que o reconhecimento vem. Vem. Eu tive uma prova disso nesse mesmo campo que eu estou te falando. E aí, depois dessa inauguração do campo, não vou citar nome, né, porque acho que é antiético, né, mas teve algum representante de alguns deputados que foram lá no dia da inauguração, né, tiraram foto, colocaram na página falando que foi eles que fizeram como sempre, campo, né? E aí a diretoria quer do clube... ganhar os louros da fama. E a diretoria foi lá, fez um comunicado dizendo que quem fez o campo foi eu, mais o vereador e o presidente Rafael Thompson lá da Rio Luz, que é um cara também que tem feito um trabalho excepcional. Assim, é um cara que, se você for pegar hoje aí, se vocês acompanharem todo o trabalho que a Rio Luz tem feito em todo o Rio de Janeiro, você vê realmente que é um trabalho tá muito eficiente. De representatividade. É um cara que realmente está trabalhando. Então, assim, são pessoas que a gente, assim, e aí... tem erro, porque todo ser humano tem, poxa, né? Mas são pessoas que realmente está tentando trazer melhoria. Então entra muito naquilo que a gente está falando. Hoje a nossa região precisa de pessoas assim. Foi o que eu estava até conversando. Eu não vejo política com lado direito, lado esquerdo. Eu vejo centro, eu vejo política das pessoas que querem fazer. E elas estão com mandato e estão com poder para fazer. Não faz porque não querem. Verdade. Não fazem porque não querem, não fazem porque estão acostumados aos 3, 4 meses antes da campanha vir aqui nos enganar para ganhar o nosso voto. Só que nós acordamos. É verdade. Nós temos esse entendimento. E vai chegar lá na frente, eles vão ver que as coisas mudaram, entendeu? Então a gente precisa realmente disso. Verdade. Hoje, francamente, eu analiso muito o político quando ele fala de pautas ideológicas e não só de infraestrutura. Porque vereador, ele faz lei. Ele até fiscaliza o trabalho da prefeitura, coisa e tal, mas ele tem que estar ali dando propostas de emenda, de lei, para facilitar a nossa vida, a mesma coisa dos deputados. A vida inteira o deputado se perguntava assim, qual é a sua? Não, eu sou pelo esporte, saúde, educação. Fica uma coisa assim muito vaga. Hoje em dia, eu acho que a gente vê o político pelo que ele realmente pensa. Você acredita mais em liberdade
econômica ou você acredita mais no Estado regulando tudo? Você acredita em liberdade de expressão ou você acredita que deve se regular o que as pessoas falam? Hoje em dia, eu acho que o grande despertar é a gente começar a medir os políticos através disso. Porque é muito legal. Porra, super acho válido o vereador ajudar a trazer infraestrutura para o lugar, luz, campo, praça. Só que isso aí, por muito tempo, meio que mascara as reais intenções. O que o cara está fazendo com o Estado? E hoje em dia, assim, aproveitando o espaço aqui para trazer isso à luz. É muito legal o cara botar luz, ajudar ali o campo, mas vamos entender o que o cara, para onde o cara está indo. Ele está querendo mais liberdade para você ou menos? Ele está querendo isonomia na hora de tratar as pessoas na justiça ou quer privilégios para algumas caixas da sociedade? Hoje em dia é muito importante a gente ver isso. Então, em cima disso que você está falando, eu tenho visto que, assim, quando a gente fala de vereadores, né, eles têm uma bancada, né, e tem um líder. Então, assim, eles têm que seguir aquilo que o líder fala. Então, eles não têm voz diretamente. Às vezes o cara tem até uma boa intenção, mas ele tem que seguir uma linha. Porque se ele não seguir a linha, ele perde todos os benefícios que aquele líder deu para ele. Falou tudo. Então o cara acaba ficando preso naquela situação. Isso não tira a responsabilidade dos vereadores, tá? Isso não tira. Mas quando eu falo de representatividade, vamos lá. Vou trazer um pouco para minha área, né? Que é Guaratiba ali, Marmeleiro, Mato Alto, ABC. Eu tô ali há 5 anos. Não tem uma praça. Não tem um bairro maravilha. Não tem uma creche. Não tem uma UPA. Ou seja, não tem nada. Nós não temos nada. E aí, como é que um vereador, como é que um deputado se titulariza representante daquela área? Não tem como. E aí, eu me pergunto como é que o povo, os moradores, votam em um cara desse. O que ele trouxe? O que ele fez? E o que é mais engraçado nisso, Felipe, é que sempre quando vou votar, votam no candidato de outra localidade, não no candidato que a localidade está oferecendo para dar oportunidade para que a pessoa venha fazer alguma coisa. Por exemplo, nós temos alguns aqui. Então, por que eu vou votar no de lá, se eu tenho daqui para votar? Vai lá no bairro deles e vê se eles votam no daqui. Vai lá na Baixada. Verdade. Vai lá. Aí entra muito no que você falou. Vai na Baixada, vai na Zona Norte, vai na Zona Sul, vê quantos vereadores, quantos deputados eles têm. Verdade. A maioria elege 2, 3. Mas por quê? Eles governam pra lá. Porque é só a Zona Oeste, que dá voto pra fora. A Zona Oeste ela não consegue entender. É a maior. É a maior. Hoje nós temos condições de eleger 9 deputados estadual na próxima eleição com 30 mil votos. Só para você ter ideia, a Zona Oeste. E aí, a gente não consegue eleger um. Porque vai votar no outro. Porque vai votar no outro de fora. Só que aí sabe o que você escuta? Sabe o que você escuta quando você vai conversar com esses caras? Fica tranquilo. Lá a gente já sabe como é que faz. Chega no dia, a gente vem com a mala, solta o carvão. Falei isso. E aí até quando a gente vai ficar vivendo dessa forma? Só que aí entra muito no que você está falando. Aí, nós que somos representatividade, que são pessoas que estamos no dia a dia, que são pessoas que buscam melhoria para o bairro, quando acaba a eleição, é na minha porta, sua porta, é na sua porta que eles vão bater. Verdade. Pedindo, você não tem um contato de um médico aí não, porque minha mãe tá em casa, não foi atendida, não foi negócio. Que seria responsabilidade do hospital, mas a gente vive num país que, infelizmente, quem tem contato, quem tem uma coisa, vai sair na frente. Não, é porque ela elegeu o cara errado. É o que eu te falo. É o maldito R$100 que vai custar os 4 anos da tua vida.
Você vendeu o seu voto. Entendeu? E aí você pegou ali R$100, você pegou R$200, R$300, beleza. Só que isso aí... Vai acabar... Não, agora você pega, divide ele aí. Divide pelos 4 anos. Quanto que você pegou? Nada. Misério, centavos, pô. Olha, o voto é de uma grandeza. Entendeu? É de uma grandeza, é de consciência que a população tem que ter. E para você ver, o pessoal mesmo, a última agora, né? Já mudando de um polo para o outro, o pessoal naquela guerra que ninguém quer fazer parte da Zona Oeste. A Zona Oeste é a parte dos desclassificados, dos desfavorecidos, dos pobres, da ralé. Que até então, Barra da Tijuca, Recreio fazia parte de que? Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Sudoeste. Agora já não é mais zona, já emanciparam. É. Ninguém quer fazer parte, mas na hora de vir pedir o voto, vem para a ralé pedir o voto. Agora, gente, vamos ter consciência. A ralé, acorde, por favor, mais uma vez, seus R$100 está custando muito caro para gente. Nós não estamos conseguindo eleger os nossos vereadores, os nossos deputados. Por quê? Por causa dos R$100 que você vai amargar 4 anos da tua vida com merda. Desculpa, não desmerecendo, né? Porque a gente sabe que dentro da palavra de Deus, todo o poder dado a um homem, ele é instituído por Deus e nós que tem o conhecimento tem que respeitar. Mas elege uma pessoa que não merecia aquele voto. Por quê? Por causa de R$100? Vai carpir um quintal que tu ganha 100. É verdade. E ninguém quer carpir quintal mais por 100. É verdade. E assim, e aí, por exemplo, eu assim, hoje, o meu maior sonho, isso aí, quem convive comigo lá em Guaratiba, as pessoas lá, né, eu falo para eles o seguinte, falei, cara, o maior desejo era poder fazer lá na arena lá uma piscina olímpica. Eu tenho um salão lá dentro do meu espaço, né, eu queria aumentar um pouquinho o salão e transformar esse salão, tipo assim, em gratuidade. Por exemplo, você quer casar, você tem um salão lá, você paga uma taxa de manutenção e você pega. Você quer fazer o aniversário de 15 anos da sua filha, você pega Poxa, faz. muito legal. Aí Projeto. Aí eu queria pegar lá o espaço que eu tenho, poder fazer uma piscina olímpica para poder botar as crianças. Aí agora lá eu tenho algumas crianças que são neurodivergentes, né? Eu queria estar botando um projeto lá para criança com neurodivergente, são crianças com autismo, TDAH, toda essa estrutura. E aí, a gente tem um pensamento, né, de trazer melhorias para Guaratiba sem ser político, né? E aí a pessoa que tem a caneta na mão, que tem como pegar, que tem já verba ou emenda que pode ser destinada para a construção disso tudo, as pessoas não fazem. Aí acontece igual a gente tem visto aí, pessoas que pegam emenda, que pega superfatura de preço, né, que fecha isso, que abre aquilo. Não precisamos, né, entender, mas um bom entendedor sabe do que a gente está falando, né? Pegam aí, fecha creche, faz isso, faz aquilo, e a gente, às vezes que tem oportunidade, precisa de uma oportunidade para estar fazendo essa melhoria, a gente não tem por quê? Porque as pessoas... Foi desviado para outras situações, né? E deixa eu te perguntar, e segurança, você se sente seguro no seu bairro? Você tem alguma menção a falar sobre segurança? Ó, como eu te falei, né? Eu vou te falar hoje. Hoje, a minha rua, ela é uma rua extensa, né? Porque ela dá saída lá no Morro Cavado, né? Grande demais. Grande demais. E ela, há algum tempo, aí ela estava tendo alguns assaltos, tendo algumas coisas. E eu acabei botando câmera, tanto como o meu muro é de 100 metros, e aí a entrada da arena é de um lado, a minha entrada é outra. Então eu coloquei nessa extensão, jogando para lá, jogando para cá, diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Mas assim, não é seguro, entendeu? Não é seguro. Ah, Felipe, mas por que não é seguro? Aí eu vou te falar uma situação. Hoje, aonde você for, tem segurança presente, né? É segurança presente o nome que diz, né?
Por que a gente não tem em Guaratiba? Por que a gente não... Se a gente olhou, é uma área, por que a gente não pode botar ali na entrada de Guaratiba uma patrulhinha? Por que a gente não pode botar uma patrulhinha ali perto do Bom? Só tem quando tem lei seca. Só tem quando tem blitz para prender carro, para prender moto, para prender... Eu não sou contra. Se está errado, realmente tem que prender, né? Eu não sou a favor de rebocar carro. Eu não sou a favor de rebocar carro de trabalhador que está lá com o carro dele lá, está com o carro atrasado, até porque hoje as pessoas falam assim, Felipe, mas hoje eles parcelam. Beleza, parcelam, tá bom. Mas parcelam no cartão de crédito. Tem um monte de CLT aí que não tem cartão de crédito para pagar 6 mil, 7 mil, pô. Agora chega pro cara e fala, cara, é coisa boba. Mas eu tenho certeza, assim, que a maioria vai se encaixar nisso. Chega para um trabalhador CLT e vira para ele e fala assim, ó, chegou lá em janeiro, quanto que é o IPVA do teu carro? R$1.000? 10 boletos de 100. Se tu atrasar, zera, volta pro primeiro. Tu vai atrasar? Não, porque você vai atrasar? Dá um jeito de pagar. Tu vai dar um jeito de pagar. Agora, se eu chego para você e falo assim, pô, irmão, o teu carro lá, R$2.000, tu pode pagar em 3 parcelas. Impossível. Aí, colégio de criança, alimentação, remédio, roupa, material escolar. Como é que você tira o dinheiro para pagar? Pô, depois eu pago. E aí você vai, depois eu pago. Vai protelando e nunca paga. Aí, passou janeiro. Passou fevereiro. Rio de Janeiro bombando. Tu trabalha a semana toda, final de semana, tu fala assim, pô, vou levar minha família na praia. Aí tu tá na praia, tu vai lá, blitz. Teu carro tá preso, segunda-feira tu tem que trabalhar. Eu acho isso aí a coisa mais desumana que tem, pô. Mais desumano que tem. Nós pagamos muitos impostos, Pagamos né? muitos impostos. E a gente fica vivendo dessa forma e as pessoas não querem fazer aquele nenhuma negócio lei que melhore. mal, né? E eu acho assim, é muito contraditório. Vamos continuar esse seu exemplo aí desse trabalhador que teve seu carro levado na blitz, que iria trabalhar na segunda. É muito contraditório saber que esse cara pode ter saído de uma favela e ele, para sair da casa dele, ele passou por uma barricada, ele passou por um monte de caras armados, entendeu? Que todo mundo sabe onde é que tá, e aí o carro dele Justamente que está sendo sancionado pelo Estado. Tipo, tanta coisa muito mais importante, muito mais séria para o Estado estar se preocupando, e aí tá ali levando o carro do trabalhador. Assim, não vou fazer juízo de valor, mas isso gera uma revolta, gera um sentimento de inversão de valores. O cara fala assim, pô, o Estado que está aqui, aquele policial que está aqui, para me defender, ele está me atrasando, e eu tenho certeza que ele sabe onde é que está ali o traficante que eu sei que mora ali na minha rua, e ele não vai lá. Entendeu? É muito contraditório isso. Como eu te falei, eu não sou contra as blitz. Eu sou contra... Até por uma questão de segurança, né? Eu sou contra a prender os carros por estar com documento atrasado, até porque eles não nos dão a gente a oportunidade digna de pagamento. Pode crer. Entendeu? Então, por isso que eu não sou a favor. Agora, a blitz, ela tem que existir. Claro. Sim. O cara que vai pra praia, bebe e tá bêbado com a família, ele tem que ser multado. O carro dele tem que ser preso. Verdade. Porque ele não tá botando somente a vida dele em risco, tá botando a vida da família dele e das outras pessoas que estão. Então esse tem que ser preso. Eu sou até contra quando a pessoa fala assim, ele bebeu, mas não tinha intenção de matar. Poxa, que isso? Isso é o cúmulo da ignorância. Como é que você vai falar que um cara que está dirigindo, alcoolizado, sabe que está dirigindo, bebeu, tá com a família dentro do carro, eu nem vou. Já começa por aí. Bebe, você não tá assumindo o risco de pegar e matar uma pessoa, não? Ó, aconteceu um episódio, assim, dentro da questão que a gente tá falando de blitz ou não, né? A minha filha, há uns 4 meses, 3 meses atrás, se eu não me engano, ela foi ver um jogo do... Minha filha é vascaína roxa. Só que as amigas dela chamaram pra ela ver um jogo do Flamengo. E ela foi pro Maracanã. E aí eu virei pra ela e falei assim, filha, tu nunca foi pro Maracanã sozinha, ligada, né? Teu telefone e tal, né? Avisei, beleza. Aí foi pro jogo, voltou. Tava no recreio ali, andando. Foi parar no Bob's, comprar um lanche. Ela, mais 2, 3 amigas. Vieram 3 meninos, 3 ou 4 meninos, renderam elas da mão, pegaram o telefone e levaram o telefone. E aí meu cunhado é polícia.
Eu tava em. Cara, eu tava em Duque de Caxias, em uma agenda lá, resolvendo algumas coisas de trabalho, não consegui. E ela me ligou, eu falei, cara, eu tô longe, não tem como eu resolver nada. Minha mulher rastreou o telefone, tava entrando ali pro terreirão. Meu cunhado entrou dentro do carro, rastreando, pá, pá, pá. Quando chegou ali no terreirão, eu desligaram o telefone, sumiu. Sumiu. E aí, entra muito naquilo que o nosso presidente falou, né? Não, ele Infeliz fala. foi só um telefonezinho, só um roubozinho para ele poder se alimentar. tomar Porque não era mais fácil. Então, se era para se alimentar, não era mais fácil ele chegar para a menina e falar para a menina Me dá assim: um lanche. poxa, não tem como você me dar um lanche, não, que eu tô com fome, que eu preciso comer. E aí ele foi, pegou, roubou o telefone para vender o telefone, e de repente não era para comer, era para se drogar. Certeza. Ou então, se de repente se tá numa atitude pequena, poderia ter matado uma menina. Sim. Porque a Com gente toda não uma sabe, vida né, do pela psicológico frente, da pessoa, como é que tá ali na psicológico hora. na frente, né? E se a sua filha reage? Porque no nosso estado de nervosismo, a gente pode ter várias reações. Toda ação gera uma reação. Então, a gente não sabe como vai estar o psicológico da pessoa. Tem gente que não, entrega de boa, não tá nem aí. Mas e o psicológico do cara também que tá assaltando? Você sabe qual vai ser? Então, é uma via de duas mãos. Mas, né, a fala infeliz do nosso presidente, né, que para se alimentar, né, que ele não falou se alimentar, ele falou que era tomar cervejinha. Tomar uma cervejinha, as nossas crianças não podem. Mas eu acho que isso aí é a cereja do bolo. Para mim, essa cultura do assalto, essa cultura da violência está institucionalizada e escrachada até pelas músicas. Se a gente pegar e olhar nosso top 10 aí de músicas, um monte de música no meio da música, o cara tá. Eu porto uma Glock, eu faço e aconteço, e eu. Os caras glorificam um estilo de vida criminoso. E as pessoas fingem que não estão entendendo isso. Eu costumo falar que tem uma música lá de uma menina lourinha que eu acho ela uma gracinha lá, que fala: Unidunité, vou escolher um bandido para eu sair hoje. Um cara de 12, 13 anos que escuta uma coisa dessa, ele começa a fantasiar ser bandido, não é nem pelo dinheiro. Hoje em dia, se você chegar na favela, um vaporzinho desse aí tá tirando 2, 3 contos no mês, no máximo. É R$150 a semana, 200. CLT, R$1.200. Um padeiro, um servente de pedreiro, tá tirando mais dinheiro do que um bandidozinho ralé. Só que o cara tá indo para ali por causa do status que a indústria musical, a mídia, todo um sistema glorifica. E a cereja do bolo foi o presidente passando a mão para essa galera, porque tem muito mais atrás disso, trazendo ao imaginário popular, ao sonho, essa coisa de ser bandido. Infelizmente. A minha filha foi para uma entrevista de emprego na cidade e eu tinha mandado fazer uma joia, né, para ela. E estava escrito o nome dela, né? Quando ela atravessou o sinal, o pivete foi arranhou o pescoço dela, catou e arrancou o cordão de ouro dela. E aí, quem viu? Ninguém viu, ninguém cata, ninguém vê, né? Foi embora. Ela chegou em casa chorando muito, com o pescoço arranhado e dizendo que tinha perdido. A única coisa que eu pude fazer, graças a Deus, estava em condições na época, né? Foi de mandar fazer outro para colocar num lugar. Então vamos finalizar? Eu não queria, não. O papo tava bom, né? Não queria, não. Tinha muita coisa para, mas é bom que o seu Felipe volta aí. Felipe não contou nem a metade da história aí, que eu queria saber lá como é que é Dubai. Faz uma palhinha aí, faz uma palhinha. Cara, é um país assim apaixonante, né? É um país apaixonante. Eu brinco. Riquíssimo. Eu brinco que quando eu cheguei em Dubai, isso foi em final de 2008 para 2009. E aí cheguei em Dubai, botei as coisas no quarto, né? E aí eu falei, pô, vamos no shopping. E aí quando eu saí assim na porta do hotel, é o nome do hotel, Hyatt Regente. Ele era 3 estrelas.
Assim, um hotel absurdo. Magnífico. Tinha até pista de gelo dentro do hotel, sabe? Uma coisa absurda. E aí eu virei pra minha esposa e falei assim, Camila, agora eu virei jogador de verdade. Agora eu cheguei no nível... Tu chegou a ganhar aquelas coisas? Ganhar um carro por fazer gol, Cara, ganhar relógio, esses presentinhos? Não, na verdade, assim, eu tenho algumas histórias engraçadas, mas não foi nem diretamente comigo, né? Porque acontece, quando eu jogava numa cidade, que era uma cidade pequena, e era uma cidade de ouro, então tinha uma rua, que era uma rua grandona, extensa, que só vendia ouro. E aí eu morava num apartamento na rua, né? Meu apartamento eu morava em cima, mas a minha saída assim já saía direto na rua, no centro mesmo da cidade. E aí toda vez que eu ia jogar, a minha esposa saía com a minha filhinha, né, pequenininha, e ia dar a volta no shopping, né, na rua, né, que era um monte de loja. E aí ela entrava na loja, aí os caras falavam pra ela assim, não, De Souza, né, tipo assim, que eles me chamam de De Souza, né, tipo assim, pegava De Souza, pode levar, e dava pra ela levar, depois ele passa aqui e paga. E aí eu ficava com vergonha de ir lá, tipo assim, de devolver. E aí eu ia lá e pagava. E aí uma vez, fiz um jogo lá, cara, arrebentei no jogo. Aí no outro dia eu fui entregar, o cara, não, De Souza, pra você é de graça, tal. Aí eu falei, opa, pode pegar, só vou devolver depois que eu arrebentar no jogo. Aí eu arrebentar e devolver, o cara fala, não, só pode ficar. Eu ficava com um monte de coisa de presente. Se tivesse uma má fase assim, deixava as 2 semanas. Não, deixava as 2 semanas até jogar bem de novo, correr lá e falar, e eles devolviam. Aí assim, foi assim, uma experiência única, sabe? Assim. E os costumes deles lá? Cara, todo país que eu joguei tem o seu costume. Entra muito naquilo que eu falei pra vocês no começo. Nós temos que respeitar as pessoas, o próximo, né? Se eu tô num país que eles têm a conduta deles e o modo deles, por que eu tenho que impor a minha que não é o meu país? Então eu sempre respeitei, então eu sempre vivi muito bem, entendeu? Hoje, assim, eu falo a língua fluente, eles me ligam direto, entendeu? Que árabe? Conversa. Dá uma palhinha, fala qualquer coisa em árabe aí pra gente aí, dá uma boa noite, Guaratiba e árabe. Inshallah, Emeruz, em Guaratiba, Hélio, Rubens, Sebastião. Que maneiro. Eu assim, converso com eles direto, então assim, é um país que eu me adaptei muito bem. Assim, se eu tivesse hoje uma oportunidade de ir para passar algumas férias, eu iria, maneiro. Sabe? Assim, é um lugar bem legal. Comida, assim, maravilhosa, né? De vez em quando eu faço lá, eles falam que é, tipo assim, uma sacafta, né? Lá eles falam que é cubidê, só que é de carneiro, né? Aí faz uma cubidê, um arroz fresquinho, um tomate no churrasco. Pô, aí tem o nome lá que é misoca semi, que eles fazem com berinjela. Pô, meu irmão. Pô, um prato com berinjela, o quê? Cozida ou assada? Tu bota ela na churrasqueira. Aí ela derrota tudo, ela desmancha, né? Aí tu abre ela, bota ela na panela, aí tu bota 4 ovos por cima com molho de tomate, faz um negócio, coisa de louco. Aí, vou estar na minha saideira aqui, mas contando que você volta aí pra gente conversar mais. Poxa, Felipe, não, semana que vem você vai contar. Planos pro futuro aí, você tem várias frentes, professor de funcional, tá se despontando como uma liderança na sua comunidade, jogador, um comunicador nato, você tem aí seu canal no YouTube. Fala aí os seus planos aí para médio e longo prazo. Como a gente tinha conversado antes, né, cara? Eu acho que eu venho de uma geração que a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Para que a gente possa estar desenrolando tudo, né? Onde a bola cai, a gente bate, né? Mas assim, hoje o meu trabalho é de trazer ser um representante de Guaratiba ativo, né? Poder trazer essas melhorias para Guaratiba, né? Esse é o que eu tenho tentado implantar, né? Não tenho lado político, não tenho nada direcionado a político, né? Ou a política nesse momento, mas eu quero poder ser mais presente, né? Na região, porque realmente fazer a diferença, né? Fazer a diferença, porque realmente a região precisa e nós não temos, né? Então, assim, esse é o desejo do meu coração, como eu falei para vocês, e para que eu consiga transformar a arena nesse salão que eu te falei, botar essa piscina olímpica lá, entendeu? Poder trazer uma creche, trazer uma área esportiva para Guaratiba, a gente tem que estar ligada
diretamente na política. Então, aí a gente vai avaliando, vai vendo o que vai sendo feito, entendeu? Vai vendo, vai sendo feito. Então, são uma das coisas que eu tenho procurado fazer. E em relação a treinador de futebol, esse ano eu me permitia descansar, né? Eu trabalhei até julho como treinador da Zinzane com juniores, depois eu parei e tenho focado mais na parte da minha arena, né, com os projetos que eu tenho lá, que é o projeto do funcional, né, aula gratuita, hoje tenho uma aula de futebol lá, tenho aula de karatê, de capoeira, tenho a minha escolinha de futebol, né, tem um projeto de jiu-jitsu na minha igreja que montei lá. Que maneiro, tu monta também? Não, só tem o projeto. O projeto foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e que eu coloquei lá na minha igreja lá. Eu quero poder expandir. Depois vamos conversar no make-off ali e vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Maneiro, cara. Porra, te dá pra agregar bastante aí. E isso tudo que eu estou falando são tudo projeto gratuito, tá? São tudo projeto de melhoria para a região, né? Eu quero poder ser um representante ativo em Guaratiba, porque nós precisamos dessa representatividade. Nós precisamos de uma pessoa que realmente conheça a dor da população, que viva no dia a dia com a população. Por isso que quando eu falo para você que eu faço questão de estar lá nos treinos do funcional e estar conversando com essas pessoas, porque é lá que eu tiro a minha força, é de lá que eles me mostram quais são as dificuldades deles, para que a gente possa estar levando, né, para algum vereador ou para algum deputado, que sejam as pessoas realmente que querem fazer a diferença, como eu falei do De Angeli, do Rafael Thompson, a gente levar essas representatividades, entendeu? E as crianças devem vibrar, né? Porque eu fico pensando assim, cara, que eu fui uma das crianças que sonhava em ser jogador de futebol. E ver um cara que realizou o sonho, que foi lá fora, que teve uma história, dá esperanças, que elas vê de perto, assim, é possível, sabe? Não só de virar jogador de futebol, eu acho que da pessoa ter ânimo de buscar qualquer coisa na vida. Quando a pessoa olha alguém que venceu e tá ali no meio da gente ali, anima. E aí, sim, ela foi buscar. Então, para encerrar o nosso podcast de hoje, né? Os anti-flamenguistas é a maior torcida do Brasil. A primeira é os anti-flamenguistas, a segunda é os flamenguistas. A gente encerra, né, em grande estilo, com essa pessoa maravilhosa, humilde, de um coração imenso. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Porque precisamos de mais pessoas como você, que está disposto a se doar pelo próximo, em pensar no bem-estar, não só no seu, mas dos que estão ao seu redor. E eu, como tricolor, jamais colocarei uma camisa do Vasco, né? Claro. Mas estou aqui para representar que não existe time. Existem pessoas, seres humanos, que precisam se doar mais, se amar mais, entender o lado do outro, se unir para construir. Sem união a gente não vai construir nada. Enquanto formos pontos isolados, não vamos ter união e nem muito menos vamos construir nada. Vamos continuar do mesmo jeito, cada um pensando só no seu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quero te agradecer de coração e pedir para que você divulgue seu canal lá, para o pessoal se inscrever, te acompanhar, dar uma força. Pessoas também que queiram ajudar os seus projetos, assim como o nosso também aqui do podcast Guaratiba, quiser ajudar, quiser se inscrever no canal, fiquem à vontade, tá? Então, divulga aí o seu canal lá do YouTube, dá um recadinho pro pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né? Me senti em casa, né? Foi um papo bem tranquilo, né? Papo bem legal. Como você mesmo falou, nós precisamos se ajudar e automaticamente a gente acaba ajudando ao próximo, né? E estar com vocês aqui me fez lembrar, né? Como eu falei para vocês, já quis mexer com o meu emocional já desde o começo. O teu gesto foi um gesto muito nobre, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Uma pessoa tricolor botar uma camisa do Vasco, né? e
essa representatividade aí fez total diferença e mostra realmente as pessoas que vocês são e o caminho que vocês têm trilhado e por isso que vocês estão fazendo o sucesso que vocês estão fazendo, né? De antemão já quero deixar convite para vocês dois ir lá no meu canal, Eu né? vou mesmo, hein? Eu vou. Vamos marcar para vocês ir lá, né? Vai ser um prazer receber vocês lá também. Eu não toquei aqui, porque eu também acabei esquecendo, mas dia 19 agora, lá na WF Arena, eu tenho o meu futebol beneficente, né? Que faz eu, Uhum. o Joilson, que é jogador do Botafogo, São Paulo, Grêmio, o Marcelinho, que foi que fez o 1000º gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Igor, que é um empresário bem sucedido aqui da região, é um grande amigo meu, né? A gente faz esse futebol lá. Ah, Felipe, qual é a intenção do futebol? Arrecadar alimento para montar a cesta básica para poder doar para as pessoas, né? Então, assim, dia 19, às 19 horas, lá na WF Arena, na Estrada do Marmeleiro, número 803, futebol beneficente, amigos do Felipe Alves e Igor versus Joilson e Marcelinho. A entrada 1 quilo de alimento não perecível. Será uma honra receber todos lá, né? Teremos a presença de muitas pessoas, né? Para quem gosta de pagode aí, vai ter o cantor Ian, né? Que é um amigo nosso, vai ter o Júlio César, que é outro cantor também aí, o Alisson, né? O Túlio Maravilha vai estar, o Aloysio Chulapa vai estar, o Joilson, Abdir, vai ter o Fabrício Carvalho, o Luiz Cláudio, um monte de jogadores aí que fizeram história dentro do futebol brasileiro e que vão estar lá presentes e para brilhantar esse dia e fazer com que a gente possa chegar na casa, né, dessas pessoas com alimento que muitas das vezes a gente sabe, né, pra gente de repente não faz diferença nenhuma na vida dessas pessoas, esse 1 quilo que você leva faz uma diferença imensa, e eu posso dizer isso para vocês porque todo ano eu vou entregar e eu vejo o quanto você vê o brilho no olho daquela criança porque vai ter um arroz, porque vai ter um feijão ou porque vai ter uma mistura, a gente não sabe o quanto isso aí entra com uma força muito grande dentro dessas casas. Então, gente, ajuda a gente a realizar esse sonho e quero deixar para vocês também o meu canal, né? Em Jogo com Felipe Alves. É um projeto que tem apenas 3 semanas, né? Mas é um projeto também que a gente tem procurado falar de esporte e levar pessoas que realmente o esporte fez a diferença na vida delas, como fez na minha, né? Então são histórias de vidas que vieram do baixo e conseguiram chegar em um nível alto e que tem feito diferença. Então, quem puder ir lá se inscrever no nosso canal, né, curtir, compartilhar, será um prazer e com certeza que vocês vão encontrar histórias maravilhosas lá, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês e muito obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês. Obrigada a você. Obrigadão. Tá? Gente, obrigada por tudo, boa noite. E eu quero pedir a vocês que se inscrevam lá no nosso canal, dê essa forcinha lá, vamos fazer o canal crescer para ganhar notoriedade, voz. Aqui ninguém quer ficar famoso não, tá? Aqui nós só queremos dizer que queremos que a nossa região tenha voz e que essa voz seja ouvida. Guaratiba tem voz e nós queremos que todos escutem e que essa voz ecoe no Rio de Janeiro inteiro, para que as autoridades venham saber que aqui também tem um povo que luta, que trabalha e que vota e elege vocês. Boa noite e até mais.